Fala mestre, fala mestra, tudo tranquilo? Vamos então à solução das questões sobre geradores elétricos. Acompanhe a leitura da questão de número 150. O circuito abaixo servirá para responder as questões de 150 a 154. Então tem aqui um circuito onde tem um gerador que tem uma diferença de potencial de 12 volts, uma força eletromotriz, uma resistência elétrica interna de 1 ohm, ligado a um resistor R de 2 ohms de resistência. A corrente elétrica na malha é, lembra mestre, para resolver isso aqui a gente vai fazer um urizão, né? O U é igual a resistência elétrica vezes a corrente elétrica, só que essa resistência elétrica aqui inclui as resistências elétricas internas do gerador. Então, a DDP é 12, a gente vai fingir que a força eletromotriz é a própria DDP fornecida pelo gerador, para que tenha corrente elétrica na resistência do circuito todo, que é 2 mais 1, já que a resistência do circuito é 2 e a interna do gerador é 1 ohm, vezes a corrente elétrica. Quer dizer que a corrente elétrica vai ser igual a 12 sobre 3, a corrente elétrica será igual a 4 amperes em sentido, se a gente olhar aqui para o gerador, vai dar negativa para positiva, e aí a gente tem no sentido horário esta corrente elétrica. Então, 4 amperes no sentido horário, letra A. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Bora então resolver a questão de número 151. A potência total do gerador. Mestre e mestra, potência total em um gerador vai ter a ver com a voltagem total gerada por ele, que é a força eletromotriz, vezes a corrente elétrica que é circulante no circuito. Então, a potência elétrica total será igual à força eletromotriz é os 12 volts, vezes a corrente elétrica, que é 4. Quer dizer que a potência elétrica total deste gerador, neste circuito, é de 48 watts. Letra C. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Questão de número 152. A potência dissipada, olha o nome aqui, ó, internamente no gerador é potência dissipada, tem a ver com a resistência elétrica interna do gerador. Então, a potência dissipada vai ser igual à corrente elétrica elevada ao quadrado vezes a resistência interna, vira o π, né? Então, a potência elétrica dissipada no gerador vai ser igual a I, que é 4 elevado ao quadrado, vezes a resistência interna, que é 1. Potência elétrica dissipada é igual a 16 watts. Alternativa letra D. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Agora, para calcular na questão de número 153, a potência útil do gerador tem duas formas. A gente pode dizer que a potência útil é igual à potência total, claro, né, menos a potência dissipada. O que é útil é o total menos o que não é útil, o que é dissipado. Então, eu posso dizer que a potência útil é igual à potência total, que é 48 watts, que a gente calculou anteriormente, menos 16 watts, que é a potência elétrica dissipada devido à resistência elétrica interna. Então, quer dizer que a potência útil vai ser igual a 32 watts. Mas tem outro jeito de calcular a potência útil. Também podemos calcular a potência útil fazendo o I vezes o U, já que a DDP gerada pelo gerador para o circuito externo é a DDP utilizada pelo circuito na situação. Então, a gente tem que calcular a DDP entre os extremos do gerador, que é igual a força eletromotriz menos resistência elétrica interna vezes a corrente. A DDP entre os polos do gerador vai ser igual a 12, menos a resistência interna, que é 1, vezes a corrente elétrica, que é de 4 amperes naquele circuito. Então, a diferença de potencial vai ser igual a 12 menos 4, quer dizer que a DDP útil no circuito, devido a esse gerador, é de 8 volts. Agora, a gente pode calcular a potência útil como a corrente elétrica, que é 4, vezes a DDP útil, que é 8. Novamente, a potência útil é igual a 32 watts. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Realmente, por dois caminhos, a resposta é a letra E. Agora, vamos resolver a questão de número 154. O rendimento deste gerador é de aproximadamente, mestre e mestra, rendimento é sempre o útil sobre o total. Então, eu vou dividir aqui a potência útil sobre a potência total. A potência útil nós encontramos 32 watts sobre a potência total, que é 48 watts. E fazendo essa conta, a gente acha um rendimento de 66,66%, né? Ou 0,6666 até o infinito, né? Quer dizer que o rendimento é 66,66%. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Bora então resolver a questão de número 155. Acompanhe a leitura ali. Neste circuito, a diferença de potencial é
Vm menos Vn igual a 6 volts. Quer dizer, que a diferença de potencial entre M e N aqui, ó, é 6 volts. Então, aqui eu tenho uma DDP de 6 volts. Se eu sei a resistência nesse trecho, eu sei a corrente elétrica. Mas eu vou olhar para a questão para saber qual é a pergunta antes, né? Tendo o gerador resistência interna desprezível, então Rzinho é zero, sua força eletromotriz vale, eu quero saber qual é que é a voltagem total gerada por esse gerador, já que quando a resistência interna pode ser desprezada ou é desprezível, a força eletromotriz é igual a DDP. Então a gente pode dizer que a DDP total do circuito é igual à resistência elétrica total vezes a corrente elétrica total. A corrente elétrica que circula nesse resistor de 4 ohms é a corrente elétrica total, já que este resistor está em série com um gerador. Todo mundo, na verdade, aqui está em série, né? Então eu vou descobrir essa corrente elétrica aqui, sabendo a corrente elétrica aqui, eu sei do circuito todo, faço o URI no circuito todo e acabo a questão. Então, U para essa resistência igual a resistência elétrica vezes a corrente, 6 é a DDP, como ele me falou, a diferença de potencial entre os pontos M e N é 6, e isso vai ser igual a 4 vezes a corrente elétrica. A gente encontra uma corrente elétrica de 1,5 amperes. E esta é a corrente elétrica total, porque em série I, o I é igual. Então, a DDP total do circuito, que será a DDP do gerador, já que ele não tem resistência elétrica interna, é a resistência total, 4 mais 2 mais 6 dá 12, né? Então, 12 ohms de resistência vezes 1,5. Quer dizer que a diferença de potencial total nesse circuito é igual a 18 volts. Alternativa letra E. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Bora então resolver a questão de número 156. No circuito temos um gerador de força eletromotriz E de 6 volts, ele me diz que isso aqui é 6 volts então, e resistência interna 1 ohm, então essa resistência aqui é 1 ohmzinho. Sabendo-se que R1 é igual a 5 ohms, então essa resistência aqui é 5 ohms, e R2 é igual a 6 ohms, R2 é igual a 6 ohms, a corrente no circuito é em amperes, é só fazer um urizão, né, mestre e mestre? Ó, U é igual à resistência elétrica total, incluindo-se a resistência do gerador, vezes a corrente elétrica total. Então, vamos fingir que a força eletromotriz é a DDP, e aí incluímos na resistência elétrica total do circuito a resistência interna. Então, 5 mais 6 dá 11, mais 1 dá 12, então 12 ohms para a resistência elétrica, a corrente elétrica total nesse circuito é igual a 0,5 amperes. Alternativa letra D. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Bora então resolver a questão de número 157. Considere o gerador, força eletromotriz E e resistência elétrica interna R, alimentando uma lâmpada R, conforme a figura. A potência da lâmpada vale, mestre e mestra. Se eu quero saber qual é, que é a potência da lâmpada, eu posso pensar em calcular qual é, que é a corrente elétrica que passa pela lâmpada, que nesse circuito é a corrente elétrica total também. Então, a gente vai fazer a conta que fez antes para achar a corrente elétrica e depois fazer o PIR para esta lâmpada. Então, DDP total é igual à resistência elétrica total. Se eu chamar a DDP de 10, né, dizer que a força eletromotriz é 10, eu vou pensar que a resistência elétrica total inclui a resistência interna do gerador também, vezes a corrente elétrica total. DDP total, então, 10, a DDP, que é a força eletromotriz do gerador, resistência total, 9 da lâmpada, mais 1 da resistência interna do gerador, 10 ohms, vezes a corrente elétrica aí total. Então, a corrente elétrica total vai ser igual a 1 ampere. Se a corrente elétrica total é 1 ampere, eu posso pegar esse resistor e dizer que a potência dele é igual a I ao quadrado vezes R. Potência desse resistor vai ser igual a 1, que é a corrente elétrica ao quadrado, vezes 9 da sua resistência. Quer dizer que a potência dissipada pela lâmpada é igual a 9 watts. Alternativa letra C. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Vamos fazer então a questão de número 158. O amperímetro A e o voltímetro V do circuito são ideais com a chave K ligada. Então, eu vou ligar essa chave aqui. A chave K está ligada. O amperímetro marca 1 mA, então aqui passa uma corrente de 1 mA, 10 a menos 3, né, mestre e mestre? E o voltímetro, 3 volts. Então, aqui eu tenho 3 volts de diferença de potencial. Desprezando-se a resistência interna da bateria, quais os valores de R e E? Então, ele quer saber qual é que é a força eletromotriz e qual é que é o valor da resistência R. Mestre e mestra, eu tenho uma resistência R com uma diferença de potencial de 3 volts. Se eu souber qual é que é a corrente elétrica
que passa por essa resistência R, eu vou saber qual é o valor da resistência R. Eu posso voltar um pouco no circuito e perceber. Se a corrente elétrica aqui por cima é 1 mA com uma resistência R, aqui embaixo, na mesma diferença de potencial, uma resistência R também será também percorrida por uma corrente elétrica de 1 mA. Isso faz com que a corrente elétrica total que passa aqui seja de 2 miliamperes. E essa corrente passa toda pelo resistor R, já que no voltímetro não passa corrente, né? A resistência interna dele é infinita, se eu considerar esses medidores ideais. Então aqui a corrente elétrica vai ser de 2 miliamperes. Agora eu posso calcular qual é que é a resistência R fazendo a DDP entre estes dois pontos A e B. Então bora fazer essa conta aí. A diferença de potencial entre os pontos A e B vai ser igual à resistência R vezes a corrente elétrica que passa entre os pontos A e B, lá pela resistência R, né? Diferença de potencial eu sei que é 3, resistência elétrica queremos descobrir, vezes a corrente elétrica que é 2 vezes 10 na menos 3 amperes do miliampere. Então a resistência elétrica vai ser igual a 3 dividido por 2 vezes 10 na menos 3, aliás, né? Resistência elétrica é igual a 3 sobre 2, 1,5, e esse 10 na menos 3 está embaixo, sobe, vira 10 na 3 ohms. Então a resistência elétrica é igual a 1.500 ohms. A alternativa que responde isso é a letra A. Tudo bem que só tem isso de resposta, né, mestre? Mas vamos entender por que é 3,5 volts a força eletromotriz da bateria. Se eu tenho uma resistência R sendo percorrida pela corrente elétrica total e a DDP dela é 3 volts, quer dizer que a DDP dessa resistência aqui também é 3 volts, porque também passa nela a corrente elétrica total de 2 miliamperes. Então eu já sei que a DDP é 3 mais 3 é 6. Preciso saber a diferença de potencial aqui. Para saber essa diferença de potencial, a gente pode fazer URI com uma das resistências. Mas bem, na verdade, não precisa, mestre, sabe por quê? Porque eu sei que é a mesma resistência percorrida pela metade da corrente elétrica do que aqui. Se a corrente elétrica é a metade, a DDP também é a metade. Então, 1,5 volts é a DDP da resistência de cima neste paralelo e também é a DDP da resistência de baixo. Se eu somar o 3 com 1,5 com o 3, quer dizer que a DDP total, que nesse caso é a força eletromotriz do gerador, vai ser igual a 7,5 volts, o que de fato confirma, né, a resposta como letra A. Tudo tranquilo, minha semestra? Bora seguir os estudos aí, a gente já vai conversar na resolução das questões sobre receptores elétricos.